Bom dia, meus queridos amigos. Boa tarde, ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Meus irmãos, eu fiz um vídeo ontem, dia 1º de abril, e eu acabei apagando ele porque eu achei que ele foi muito duro. E ontem à noite, que na verdade foi algumas horas atrás que eu tô gravando esse vídeo de madrugada, para vocês assistirem de manhã no Brasil, eu vi uma denúncia no canal do irmão Júnior Refletir, do Júnior, a qual tem um irmão que era caseiro de um irmão, o irmão regional de Campinas, o mais velho, o mais antigo, a qual essa semana que passou teve uma fala infeliz, uma fala de cunho racista, tá? Quem vai decidir se a fala é racismo ou não é a justiça, se ele for levado para a justiça. Mas, na minha opinião, uma igreja séria já teria tirado a liberdade, tirado esse irmão do pastoreado, tá? Inclusive vocês da CCB que atacaram o Paulo Júnior porque teve uma atitude de homem, né? Confessando algumas faltas no seu ministério, algumas falhas e teve uma atitude de homem pedindo perdão e se abstendo do ministério. E vocês fizeram críticas terríveis. E agora nós tivemos um ancião da CCB vindo em público, fazendo uma ordenação com uma fala de conotação racista explícita. Não tem nem como defender. Eu quero ver o que vocês vão falar a respeito disso, canais para CCB. Mas o mais grave foi o que veio à noite. À noite veio o caseiro desse irmão, no canal do irmão Júnior, relatando alguns acontecimentos. Irmãos, eu não assisti a gravação do Júnior inteira, assisti uma parte, mas me foi o suficiente para me entender o que aquele irmão estava falando. Ele trabalhou 15 anos na chácara do irmão, e o irmão, segundo o que ele falou, denunciou ele na justiça para não pagar os direitos trabalhistas, falou que ele tinha invadido a chácara. E ele teve que provar para o delegado, ainda bem que ele tinha fotos, que ele não tinha invadido, que ele trabalhava há mais de 15 anos para esse irmão. Ele abriu um processo na justiça, esse processo está publicamente, você pode ir no Jus Brasil, procurar o nome do ancião mais antigo de Campinas. Eu tenho aqui até o número do processo, deixa eu ver aqui no meu tablet, o Júnior me mandou pelo WhatsApp, e foi isso que me fez entrar na live. Eu pedi, mano, pra entrar no vídeo dele. Deixa eu ver aqui onde que o Júnior me mandou. Eu vou passar o número do processo pra vocês. Irmãos, eu vou pôr aqui, ó. Eu vou pôr aqui publicamente pra vocês verem, ó. Esse é o processo, ó. Opa, peraí. Tá vendo aqui o processo? Esse é o processo, ó. Tá aqui, ó. Uma ação trabalhista de rito ordinário 0010 461 81 2024 5/15 0152. Uma tramitação preferencial. Quer dizer que esse processo foi aberto no dia 8 de março de 2024, há um pouquinho mais de um ano. O valor da causa, 6.190.000. O autor do processo é o Ricardo da Silva, que foi no canal do Júnior. A advogada dele é a Rosimeire Ramos. O réu é Idebrando Maciel, advogado Eli Maciel de Lima. Que deve ser parente, né? Porque tem o mesmo sobrenome, Maciel. Custos Leges, Ministério Público do Trabalho. Então isso aqui, como é de ordem pública, né? Você pode acessar lá no Jus Brasil. Então, e o que me deixou com mais estranhamento, irmãos, é que ele diz que foi, como tem alguns canais pro aí, se você tem algum problema com a congregação, liga lá no ministério, como se fosse fácil falar com esses irmãos. Como se eu, com 43 anos de congregação, não sei o como é difícil ter acesso a esses irmãos. Eu já não tenho mais essa dificuldade, devido à proporção que tomou o canal e devido ao trabalho que foi feito aqui nos Estados Unidos.
Mas uma pessoa normal, irmãos, um membro sem expressão, sem um canal expressivo, ele jamais vai conseguir acessar a presidência. O irmão ligou, disse que falou com o Marçola chamou ele de mentiroso, sem ver o caso, sem chamar para uma reunião. Conseguiu falar com o Mão Salvador, que ouviu ele, mas falou que era difícil, né? Pelo caso, pela circunstância. Então ele foi, procurou a justiça e processou. Irmãos, eu posso estar muito enganado no que eu vou falar, mas na congregação, irmãos, isso é doutrina da congregação, tá? Isso é. Vocês que gostam de falar, de quebrar a doutrina da congregação, vocês que falaram que o Ricardo quebrou o código ético, na congregação, quem tem processo na justiça, ela não pode ministrar, irmãos, enquanto o processo não for resolvido. Eu aprendi isso, ó, muitos anos atrás. Esse irmão aqui, irmão de Campinas, ele tem um processo público. Mostrei para vocês aqui. Eu vou repassar isso aqui. Eu vou esperar até o final de semana. Segunda-feira eu vou repassar isso aqui pros irmãos da presença do Braz. Isso aqui, porque esse irmão aqui ele faz parte do GDI. Ele é o ancião mais velho da região Campinas. E ele tem um processo na justiça sendo tramitado. E ele não está afastado do seu ministério até que se resolva essa condição. A minha pergunta para vocês, Braz, isso que me chamou a atenção, por isso que eu entrei no vídeo do Júnior. A gente continua falando outros assuntos, mas essa foi a principal questão. Será que vocês são os fariseus da Bíblia? Que que colocam fardos pesados, doutrinas duras para o povo e vocês não querem cumprir? Quer mover nem o dedinho para cumprir? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Porque se fosse qualquer outra pessoa que não tivesse esse conchavo com a presidência, porque é um irmão de GDI, um dos anciões mais antigos do estado de São Paulo, ele não estaria sentado, irmão, se ele não tivesse uma boa conexão aí? Nós sabemos, eu não sou inocente. Eu sei que tem vários anciões aí que tem processo na justiça. Eu não posso provar, mas nesse caso aqui, eu tenho a prova aqui. Coloquei para você aqui. E vou mandar para a presidência do Braz. Esse irmão aqui, ele tem que estar sentado. Não vou nem falar da fala de cunho racista que ele teve 3 dias atrás. Sem contar o histórico que ele tem. Ele tem um histórico vasto. Esse irmão aqui ainda está ministrando na congregação? Então a regra é para quem? É para uns e para outros não? Existe acepção de pessoas? Essa minha pergunta é para vocês, Ministério do Braz. Outra coisa que ficou bem, irmãos, latente, foi que esse irmão aqui ofereceu para o irmão Ricardo da Silva ministério de um ancião para ele limpar um pântano que seria usado como tanque de batismo na chácara dele. Deu para ele, olha só, irmãos, isso aí tá no vídeo do Ju, vocês podem assistir lá. Deu para ele um macacão de ancião de batismo, aquele macacão que tem a bota. Eu conheço bem aquele macacão. E colocou uma carta de ordenação de ancião. Irmão, vocês estão entendendo? Vamos fazer as conjecturas. Vocês estão entendendo por que esses caras fazem isso? E por que ninguém da congregação se levanta? Então eu vou explicar para vocês bem claro hoje. Esse vídeo aqui eu vou fazer de uma forma bem clara, bem comunicativa, bem simples, para que qualquer leigo consiga entender. Bom, vamos fazer uma conta aqui, irmãos. Deixa eu ver se eu tenho uma calculadora aqui no tablet, para mim não usar o telefone. Vamos lá. Segundo o último censo, a congregação ela tinha 4.800.000 membros. O último censo. Vamos por 5 milhões de membros. Vamos por 5 milhões de membros. Dividido por 5 mil ancião, que é o que nós temos no Brasil, tá? Sabe qual a probabilidade de você ser ancião na congregação, irmãos? De 5 milhões para 5 mil? 10% a probabilidade seria 500 mil, right? Certo? 1%, né? Seria 5 mil. A possibilidade, deixa eu ver se está certo. Não. 5 milhões, 10% de 5 milhões, 10% de 5 milhões são 500 mil. 1%, 50 mil. Fiz a conta errada.
1% é 50 mil. 1%. Então você tem... Vamos lá, vamos por lá. 5 milhões vezes 0,1%, 500. Sabe qual que é a chance de você ser ancião na congregação? Em termos de quantidade de membros, que são 5 milhões para os 5 mil anciões que tem lá? 0,1%. Isso mesmo, 0,1%. Por que você está falando esse número, Monteago? Porque 99% dos irmãos que congregam já há 20, 30 anos, os atuais, eles ouvem do púlpito, quase todos os cultos, que eles vão ser do ministério. Quase todos vocês têm essa promessa, irmãos. Fala para mim que eu estou mentindo. E vocês vivem por essa promessa. É por isso que vocês não vêm criticar. Vocês não criticam quando vocês veem coisa errada. Vocês estão presos nessa promessa, a qual vai cumprir na vida de 0,1%. Desse 0,1%, desse 0,1%, nós vamos ter que tirar o nepotismo, os parentes daqueles que estão lá. Nós vamos ter que tirar os empresários, pessoas influentes na igreja, que vão ser colocadas nos melhores cargos. Sabe qual é a possibilidade de um irmão como esse que foi no vídeo de Júnior, com uma expressão mais difícil, pesada, se ele estiver numa cidade do interior, numa igreja de 10, 20, num começo de obra, até pode ser que os irmãos coloquem, se não tiver um irmão estudado, um empresário naquela região. Sabe qual é a possibilidade daquele irmão ir, irmãos? Vamos lá, a gente pegou 0,1%, vamos dividir por 3. Divide 0,1% por 3. Vamos pegar 3 partes. O nepotismo. Você pode ver que, irmãos, que na congregação você vai pegar um sobrenome, vai ter 4, 5 do ministério, dos homens grandes que estão lá. Sabe qual a possibilidade, irmãos? É mínima. Ou seja, 99% de 5 milhões estão esperando uma promessa que vão cumprir para 0,1%. E desse 0,1%, desses a promessa vai cumprir, vai ser para irmão ancião, filho de ancião, neto, genro, cunhado, irmão, entre outros. Estou falando só do ancianato. Vocês estão escravos de uma promessa que nunca vai se cumprir. Pode se cumprir na vida de 0,1%, mas não na vida de vocês, 5 milhões. É por isso que vocês se acovardam, é por isso que vocês não entram, é por isso que vocês veem coisa errada e vocês ficam quietos, porque vocês não querem se queimar com o ministério. É por isso que vocês não põem a foto para criticar, é por isso que vocês não entram no canal para ajudar. Mas vocês me apoiam. Aqui no meu WhatsApp, tá cheio de gente me apoiando. Inclusive irmãos, cooperadores, encarregados. Sabe por quê? Porque você não quer se queimar. Então você me apoia porque você sabe que eu tô falando a verdade. Mas você não pode se expor. Porque senão... A mim, há pouco tempo atrás, os irmãos me ligaram, lá do Brasil, lá do Brás. Trabalham lá no Brás. E perguntaram pra mim quando que eu ia voltar pro Brasil. Que eles tinham uma igreja pra mim lá. Essa foi a proposta que eu recebi. Falei, irmão, não sei quando eu vou voltar pro Brasil, tenho minhas contas aqui pra resolver, tenho propriedades pra vender, não tenho essa resposta. Por quê? Pra ver se consegue me calar. Dou um ministério lá pra ele, e ele sai da internet, ele para. Eu fui do ministério. Eu era cooperador de ofício, 4 anos. Se eu tivesse me calado, hoje eu seria ancião, não tem dúvida disso. Ou futuramente, como o próprio ancião me disse, você não tem um bom futuro na obra. Calma, finge de bobo, foi o que o ancião me falou. O ancião mais velho dos Estados Unidos, que já faleceu. Isso chama manipulação, você está sendo manipulado. Sabe por que eles não querem dar Bíblia para vocês? Para vocês não conhecerem o Evangelho. Para vocês ficarem escravos das profecias dele. Sabe? Para a Bíblia nunca ser suficiente para vocês terem eles como intercessor. E aí, você vai culto em culto com a expectativa que Deus faça promessa na sua vida e você viver sobre essa promessa. Vocês criaram bezerros de ouro.
Vocês criaram um Deus à vossa imagem e semelhança. Não que você está se assemelhando a Deus, mas você quer que ele se assemelhe a você. É tudo para você. Você é o centro. Quando o evangelho é verdadeiro, Cristo é o centro. É por isso, irmãos, que não há denúncias. É por isso que se acobertam esses casos. É por isso que o irmão que cometeu um racismo, publicamente um ato de racismo, todo mundo viu. Não foi só irmãos da congregação, está espalhado em vários. Mas eles acobertam. Por quê? Você acha que é só esse irmão aqui que tem pendência na justiça? Você acha que é só esse empresário que está cheio de pendência na justiça? De cometer coisa errada? Então, na hora que tem que tirar esse irmão, não se tem autonomia. Por quê? Tá todo mundo com uma pendência. Você me tira, eu... Vamos dar um exemplo disso? Vamos dar um exemplo disso bem claro. Cláudio, irmão Cláudio, Marsola. Você viu o que aconteceu quando os filhos deles foram, né? Uma manobra totalmente planejada. Deram um jeitinho de voltar ele pro ITI. Ah, mas tiraram o Marsola? Sim, o Marsola estava bem debilitado. Eu vi aqui nos Estados Unidos. Isso aí eu concordo. Só que eles tiraram o Marsola pelo Marsola estar debilitado, verdade? Tá bem velhinho, não é verdade? E o irmão Jarbas que voltaram agora? Que, na minha opinião, fisicamente tá pior que o Marsola. Vocês estão entendendo, irmãos, como é que eles fazem? Cortina de fumaça, dizendo assim, ó, se o Ricardo tivesse ficado quietinho, esperado 20 anos, ele voltaria para o ministério. O irmão Jarbas esperou 11, 12, ele falou no púlpito. Zanelato esperou 20. Sem dever. Simplesmente, o irmão Jarbas porque confrontava eles. É isso que eles querem. Subserviência. Obediência. A eles, não a Cristo. Não ao Evangelho. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu acho que esse vídeo é bem claro, não é? Você vai ficar subserviente a isso? A uma promessa que não vai cumprir na tua vida, vai cumprir na vida de 0,1? E se você não é um empresário, não tem estudo, não sabe se comunicar, sua chance é zero. Esquece. Esquece. Eu não vou nem falar de sociedade secreta. Vou ficar só nisso. Então você é manipulado. Quando você começa a entender as escrituras, você vai começar a entender que esse sistema é totalmente errado. O sistema de ministério é errado. Paulo ensina quais são as características que tem que ter um presbítero. E a primeira delas é domínio sobre as escrituras. Esses homens têm domínio sobre as escrituras? Então as frases são essas. Você vai para o ministério, irmão, Deus te promete, eu vou te pôr por cabeça, eu vou te tirar de cauda. Aqui tudo é voluntário. A doação da coleta é voluntária. Mas e a pressão psicológica? Irmão, tem que pagar ar-condicionado, tem que fazer isso, tem que pagar mesmo. Você está lá gozando do conforto da igreja, não tem problema. Tem que ajudar os pobres, isso tudo é verdade. Mas e as viagens para os Estados Unidos? As frequentes viagens para os Estados Unidos que uma simples chamada de vídeo resolveria. Mas aqui tudo é voluntário. É. Não estude a Bíblia, você vai ficar louco. É. Quando Jesus falou assim, examinar é estudo profundo. É cavar as escrituras. Pois ela testifica de mim. Outra parte, o mesmo Jesus disse. Errai-vos não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Quando você não conhece as escrituras, você vai ficar dependente desses homens. E é isso que eles querem. Que você encha os cultos. Segunda, quarta, sexta, domingo. Segunda, quarta, sexta, domingo. Quanto mais você vai na igreja, mais eles vão falar de coleta, mais a probabilidade de você ser tocado e doar dinheiro. Não existe, irmãos, palhaço sem plateia. Deixe de ser palhaço, irmãos. A congregação, ela não tem... Por que ela não tem, irmãos? Todo membro, todo cristão batizado, ele tem que ter um acesso ao presbitério. Tem que ser livre, ele tem que cumprir certas metas, estudar, como em todas as igrejas. Na congregação, não. É orado. Por quê? Porque fica na mão deles. Aí eles vão ter os puxa-sacos, vão ter as pessoas que carregam uma linha, pessoas que compram pizza para eles, pessoas que paparicam eles. Esse é o poder do ancião.
E quando você chega no ancianato, você pensa, nossa, agora eu sou ancião. Aí você vai ver que você não é nada, que você não é um regional. Então fica essa constante briga. E aí você vai começar a tentar puxar o tapete do outro. Porque você tá nessa eterna correria. Aí quando você tem o regional, você fala, meu Deus, mas eu quero estar lá no GDI. Quando você está no GDI, você quer estar entre os 5 presidenciáveis. Quando você está entre os 5, você quer ser o presidente. Exatamente contra o que Jesus ensinou. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Um ato extremo de humildade. Não estude a Bíblia, você vai ficar louco. Jesus, examinai as Escrituras, pois ela testifica de mim. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vós sereis libertos. Se não cumpriu na sua vida, irmão, é porque você não creu. E se a profetada não cumpriu na sua vida, é porque você não creu. Esse é um sistema dopaminógico, irmãos, que libera dopamina no seu córtex frontal. Sabe o que é dopamina? É a substância que é derramada no seu cérebro quando você usa droga, quando você faz sexo, viu? Esposas e esposos casados, façam sexo para que vocês fiquem mais calmos, para que haja dopamina. Se a esposa não sabe porque o esposo está nervoso, Deus já deu a resposta para você. Um só corpo. Então, a religião também libera. Quando você entra na igreja, você ouve aquela orquestra linda cantando um hino de silêncio, dopamina. Quando você vai lá na igreja, todo arrebentado do dia arrebentado que você teve, e nós temos, patrão humilhou, não sei quem humilhou, vizinho, som alto, cachorro latino. Você vai buscar uma resposta, Deus fala, vou dar na tua mão, vou pôr a mão, vou pôr no cemitério. Dopamina. E Cristo é negligenciado. Cristo não é ensinado. Lê-se o Sermão da Montanha, que é um dos textos que resume praticamente o Novo Testamento, mas se prega que o Senhor vai tirar o adversário que está na sua frente, aquele seu vizinho, aquele seu patrão. Dopamina. Pois é. Essa é a manipulação das congregações cristãs. É assim que eles vão dominar vocês. Os homens, nessa promessa eterna do ministério. Você vê o ancião, você admira. Desde criança, irmãos. Que criança que olha o ancião lá e não admira? O ancião é o herói das crianças. Não é verdade? Quem de vocês não tem promessa de ministério? E é por causa disso que vocês se acovardam diante das injustiças. Aí eu me pergunto para você, você acha que quando você for pro ministério você se acovardou diante das injustiças, Deus vai estar no seu ministério? A minha pergunta para você é, você tem fé em Cristo? Você acredita em Cristo? Porque se você acreditar em Cristo, você não vai se submeter a isso. Porque eu não me submeti. Eu não me arrependo nem um minuto. E falo mais para vocês, quando eu conheci a verdadeira graça, o verdadeiro evangelho, o meu fardo ficou leve. Eu sou a mesma pessoa, procedo do mesmo jeito quando eu estava na congregação. Mas o meu fardo ficou leve, porque eu sei que eu não sou capaz. Mas eu busco me capacitar naquele que é capaz. Eu não me esforço, muito pelo contrário. Quanto mais eu estudei a Bíblia, mais eu sei, menos eu acho que eu sei. Sabia disso, irmãos? Sabia de que as pessoas que têm. Eu fui diagnosticado com. Como é que chama mesmo? Superdotação. Eu fiz com um psiquiatra e eu fui diagnosticado com superdotação, né? Andei também buscando conselhos de outros psicólogos e me encaixei no diagnóstico de superdotação. Não que eu seja mais inteligente que ninguém, na verdade eu me considero menos inteligente que muita gente. Eu considero muita gente mais inteligente que eu. Mas a superdotação ela não vem só de inteligência, ela tem outros, né? Um das características é a sede de justiça. Outras das características dela é conseguir enxergar com uma velocidade rápida o que está acontecendo ao redor. Velocidade rápida de raciocínio. Outra das características
Quanto mais superdotado você for, mais você vai se considerar menos que os outros. Sabia disso? Quanto mais você estudar a Bíblia, mais você conhecer a Bíblia, menos você vai conhecer. Menos você vai achar que você sabe. É claro que tem gente que estuda a Bíblia, irmãos, que estuda para debater, para rebater, para querer se mostrar. Mas isso em tudo quanto é área da vida, irmãos. Mas um homem de Deus, realmente, quando ele começa a mergulhar nas escrituras, não estou falando teologia, não. A mergulhar, porque eu nunca fiz teologia. Tudo que alguém vai querer enganar ele, irmãos, ele tem uma resposta na ponta da língua. Olha, a palavra de Deus não fala isso. Nós temos que estar alinhado com a palavra de Deus e ninguém vai te enganar. Porque se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente vós sereis liberto. Busque a verdade, ela vos libertará. Mas na congregação, eles não querem que você conheça a Bíblia. O dever do presbítero era ensinar vocês as escrituras, a base bíblica. Mas eles não querem. Sabe por quê? Porque os olhos de vocês serão abertos. E vocês não mais dependerão da dopamina que vocês têm que ir culto a culto. Por que na pandemia, irmãos, eles perderam membro? Porque as pessoas perceberam que conseguem servir a Deus e viver sem a dopamina. Muitos se curaram do sistema dopaminérgico de dopamina. Se você não está acreditando no que eu estou te falando, pega esse vídeo e leva para um psiquiatra ou para um psicólogo. Eu autorizo, leva para ele e mostra. É que esse rapaz está falando aqui é verdade ou é mentira? Você vai se surpreender. Você foi manipulado. A palavra de Deus não é o que sai da boca do ministério. A palavra de Deus é o que está aqui, ó. Essa é a palavra de Deus revelada para nós. Te controlam, te manipulam. Esse vídeo que o Júnior fez, do rapaz, mostra isso claramente. O irmão prometeu para ele, olha só, irmãos, o ministério de ancianato se ele limpasse um brejo. Será que você também recebeu alguma promessa de ministério se você ficar quieto em alguma situação? Como chegaram em mim e falaram, não, irmão, faz de bobo. Você tem uma grande carreira na obra. Como ontem, eu fazendo um vídeo, entrou o irmão do ministério, com um nome falso, claro, e falou pra mim, olha, você podia ter sido um bom pregador, mas você escolheu a crítica. Eu sou um pregador, irmãos. Cada domingo eu prego para um culto, que durante a semana, de 12 a 17 mil pessoas assistem. De 12 a 17 mil. Tá? Os cultos do Braz dá em média 120 mil. Eu, sozinho aqui, prego num culto, sem denominação, sem usar o nome da instituição, que dá de 12 a 17 mil. Eu vou por 10%. Eu tenho 10%, o meu culto, sem o nome da congregação, dá 10% da visualização que vocês têm aí no Braz, com 5 milhões de membros. 10%, o meu culto, não estou falando vídeo, falando um culto que eu faço para minha família. Um devocional que Deus pediu para gravar na pandemia. E 6 anos já corre. Agora, vocês, se saírem desse púlpito, qualquer um de vocês que estão pregando no culto online, se vocês saírem da congregação, a primeira coisa que vai acontecer, vocês não vão prestar mais. Lembra do Ricardo? Quantos colocaram a pregação deles, canais Pro, quando ele saiu, já não prestava mais. É assim que funciona. Se vocês saírem desse púlpito, se vocês saírem da caixa chamada congregação, qualquer ancião que prega online, eu duvido que teu culto vai ter a visualização que o meu tem aqui. E aqui não tem dopamina, não. Aqui eu explico o texto. Eu esmiuço o texto. Aí você vem falar pra mim, você podia estar... Irmão, eu tava numa igreja com 10 membros, 20 no máximo, quando enchia. Hoje eu prego pra 17 mil. E não vou nem contar o canal que eu tenho no YouTube. Não vou contar o canal. É por número, irmão? Não. Não é por número. Mas eu falo uma coisa pra você. Quando você tá na igreja, as pessoas assistem. Não é porque elas gostam de você. É porque elas gostam do sistema. Elas gostam da religião. Elas gostam da placa. Quando você sai, eu posso falar. Porque eu fui tirado e eu saí. Quando eu comecei o culto, quanta visualização dava? 5. 5 visualização. E a maioria desses 17 mil
são de irmãos da congregação. Esmagadora. Então, irmãos, ontem, ou hoje, né, um pouquinho antes, foram 8 anos que eu fui tirado do ministério. Deus já fez justiça no meu caso. O ancião que fez comigo em escondido, Deus entregou ele na minha mão, no meu canal. E hoje ele é conhecido em âmbito mundial, em termos CCB. Deus já fez justiça. O que as pessoas fazem com você em oculto, Deus faz com ela em público. Então eu já me sinto justiçado. Quanto à congregação voltar ao meu ministério, eu quero morrer, irmãos, sendo injustiçado por vocês. Não tem coisa melhor. Quando vocês falam, a congregação é a igreja perfeita, eu falo, mas comigo vocês cometeram injustiça. Comigo vocês cometeram injustiça. Vocês podem mentir, vocês podem falar o que for. Mas perante Deus, ninguém vai escapar. Se é que vocês acreditam em Deus, que na verdade eu acho que a maioria de vocês não acreditam. Sinceramente, honestamente. Um homem como esse aqui, de Campinas, falar uma fala racista como ele fala, não vou nem falar do histórico dele. Fazer o que ele fez com o irmão. Eu não vou nem falar que aquele irmão tá falando verdade, porque eu não ouvi o outro lado, mas ele tem um processo na justiça. Ele deveria estar sentado até que esse processo se resolvesse. E aí eu pergunto pra vocês, Braz, por que ele não tá sentado? Será que ninguém aí tem a ficha limpa pra impor o cumprimento das regras que vocês mesmos estabeleceram? Ah, fariseus, que atam fardos pesados ao povo, mas vocês mesmos não querem cumprir as vossas regras, né? E nem se esforçam para fazê-la. Não querem fazer isso nem com o dedo mindinho. Sabe quem falou isso, irmãos? Jesus Cristo aos fariseus. Um evangelho de fariseus. Cada um na sua bolha. Parece que as máscaras estão caindo. Parece que o bonzinho não é tão bonzinho e o mal não é tão mal. Vamos ter grandes surpresas. 3 surpresas vamos ter no céu, irmãos. Primeira, fulano não tá aqui. Ué, cadê fulano? Segunda, oh, mas você aqui? O que você tá fazendo aqui? Terceira, ih, tô aqui, cheguei. Não acredito que eu cheguei. Não acredito que eu tô no céu. Essas vão ser as 3 surpresas que nós vamos ter. E aos religiosos, falsos, hipócritas, atores, como esses, que arrotam serem homens de Deus, mas no íntimo tratam as pessoas como lixo, tratam seus conservos como lixo em reunião de ministério, manifestam o seu cunho racista, porque a palavra fala que a boca fala que o coração está cheio, e acusa de invasão o seu caseiro de 15 anos para não pagar, né, as causas trabalhistas. Quando eu falo para vocês que a congregação acabou moralmente, é disso que eu falo. E você vai vir me rebater? Anonimamente, né? Porque se alguém ver, você não vai pro ministério. 0,1% é a sua probabilidade. E no final, você vai ser só gado de um sistema. E não herdará o reino dos céus. Porque nenhum mentiroso verá a face de Deus. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Mas, Senhor, na terra nós pregávamos de ti. Orei, Senhor, preguei, fiz a tua obra. Não, você não fez para mim, você fez para a denominação. Eu não conheço você, eu nunca te conheci. Você nunca me conheceu. Quando você foi lá, você foi querer saber quais as suas vantagens, o que Deus ia fazer na tua vida, o que queria te dar em troca. Você nunca me conheceu. Apartai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Fica aí para vocês essa reflexão. Não estude a Bíblia, você vai ficar louco. Esquadrinhai, examinai as Escrituras, pois ela testifica de mim.
Não cumpriu. É porque você não creu. Deus não depende da sua crença para cumprir nada. Ele é Deus. Muitas das vezes ele faz para que você creia. Você vai para o ministério. Ah, não posso fazer. Tá errado, mas eu não posso falar, porque senão a promessa de Deus não vai cumprir na minha vida. Então não é de Deus, irmão. Se você tem que submeter a coisa errada para você estar no ministério, eu garanto para você, não é e nunca vai ser de Deus. Continue manipulado. Continue sendo manipulado. O final dessa jornada será triste. Haverá ranger de dentes. E você não poderá falar para Deus, eu não sabia, eu não fui avisado. Porque eu te estou avisando. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Senti de fazer agora. Vou postar de manhã para vocês. E é do meu coração. Não é para denegrir ninguém, não é para fazer você reflexionar. 0,1% de vocês irão para o ministério. Não vou nem contar os filhos e os parentes dos que estão lá. Vou pôr o 0,1. 0,1 de 5 milhões. A todos vocês que vão vir assistir esse vídeo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço. Tchau, tchau.